Olá, vamos informar. Primeiro vamos conhecer os destaques desta edição de quarta-feira. Especialistas alertam para o nível de violência que os crimes começam a registrar no país. Vandalização de bens públicos continua. Em Viana, 3 cidadãos vandalizaram a vedação ao longo da linha férrea. Um já está detido. Preocupação com as escolas transfronteiriças e a movimentação de estudantes traz a Luanda, a ministra namibiana da Educação. O Estado angolano vai continuar a apostar na divulgação dos diamantes do país para o mundo. Morte de migrante cabo-verdiano traz fortes protestos em diversos bairros de Lisboa. Confira connosco o desenvolvimento a seguir. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. A vandalização de bens públicos continua, apesar das detenções e dos mecanismos de penalização. A vedação ao longo da linha férrea foi vandalizada na manhã desta quarta-feira por 3 indivíduos munidos de instrumentos que incluíam, inclusive, luvas. Um dos implicados foi detido em flagrante e isto aconteceu em Viana. A vandalização de bens públicos é um problema recorrente que afeta não apenas a estética das cidades, mas também a qualidade de vida dos habitantes. Nos últimos anos, tem-se constatado de forma massiva e aleatória a vandalização dos caminhos de ferro de Luanda. E nesta quarta-feira, um cidadão de 29 anos foi detido quando tentava partir o muro da vedação da linha férrea no município de Viana, no distrito urbano da Estalagem. O cidadão detido contou as motivações dos seus atos. O que me levou praticamente a fazer essa prática, a situação financeira conforme está, e está bem difícil, que eu até sou pedreiro e faço biscato. Eu fui fazer o biscato, realmente não consegui fazer. Esse que me levou a fazer esse mesmo ato. Eu faço tudo um pouco, sou pintor, sou estucador, sou ladrilhador, teto falso, sou técnico de desfestação, sou técnico de obra. É porque não aparece às vezes a oportunidade que é para prestar esse mesmo serviço. É algo que também é uma das causas que levou-me a fazer isso. O porta-voz da Polícia Nacional, superintendente Nestor Goubel, disse que este não é o primeiro incidente registrado ao longo da linha férrea. Não é o primeiro, não é o primeiro. Esta quebra de património, a linha férrea tem sido nos últimos tempos um alvo apetecível dos amigos do alheio. Alguns cidadãos condenaram o ato cometido por estes indivíduos. Por acaso tem acontecido muito essa onda de vandalismo aqui nesta área. Viana, eu vivo propriamente aqui quase a ponto de partida. Tenho constatado, é mais no período no final do dia, das 17 em diante, surpreende-me este horário. Tem sempre jovens e adolescentes a vandalizarem os bens públicos. Muitas das vezes, quando apanham os jovens que se encontram a cometer esse tipo de atos, eles justificam que é para levar a casa de pesos, que é para poderem conseguir algum valor. Aqui tem sido muita vandalização no caminho de ferro. Hoje que tem que meter uma esquadra aqui próximo para a polícia ter mais controle. Nestor Goubel ressaltou ainda que as casas de pesagens ilegais vão também sentir a mão pesada da lei. As casas de pesagens são uma continuidade, porque quando ele sai daqui, a sequência investigativa dos nossos especialistas do DIP e também com aqui a coordenação do SIC vai dar, obviamente, até a casa de pesagem. Ou seja, isto é o começo de um processo investigativo que vai culminar com a casa de pesagem, onde também será detido o proprietário. Noutro ponto, ainda sob a linha férrea, os amigos do alheio danificaram as valas de drenagem, partindo os pequenos muros e levaram consigo os ferros para as casas de pesagens. Recordo que a lei que criminaliza a vandalização dos bens e serviços públicos no país, cuja pena máxima é de 25 anos, já está em vigor. Os agricultores em Cabinda vão ver resolvida a situação de escoamento de produtos do campo para a cidade. O projeto Cadeia de Valores financiou a reabilitação de vias que dão acesso aos campos de produção agrícola. A época chuvosa tem sido de maior constrangimento por parte dos agricultores em Cabinda. De acordo com alguns camponeses, muitos produtos têm estado a estragar no campo por falta de mecanismos para se evacuar até a cidade devido ao mau estado das vias. O projeto Cadeia de Valores está a implementar políticas de construção de estradas em algumas zonas rurais para facilitar a vida dos agricultores.
José Fernandes, coordenador do projeto de cadeia de valores, disse que a produção agrícola em Cabinda é boa, por isso deve-se investir nas estradas. Neste estágio onde estamos já temos resultados muito visíveis ao nível da província de Cabinda. Como sabe, o projeto é um projeto integrado, ele tem uma série de componentes para serem implementadas. Tem a área a componente das cadeias de valor agrícola, na perspectiva da produção, do fomento à produção, e este fomento está relacionado com as culturas comerciais, como é o café, cacau e palmar, com as culturas alimentares, como milho, mandioca, banana, soja, batata doce e também amendoim. E também estamos a falar um pouco da produção de pecuária, sobretudo fomento de animais de pequeno porte, que é galinhas, porcos e cabrito. As infraestruturas, essa componente também já começou, as estradas já começaram a ser reabilitadas e o testemunho que nós temos, não só dos beneficiários, mas mesmo também do governo, principalmente ao nível do governo provincial de Cabinda, o testemunho é bastante positivo. Significa que cada vez mais o projeto vai se consolidando e os resultados são mais do que visíveis ao nível da província. O responsável disse também que o projeto Cadeia de Valores tem como visão completa que passa na produção, distribuição e na melhoria da qualidade de vida das populações. Cabinda já está a fazer chips e marmelada a serem vendidos, há uma associação que está a produzir isso. O segundo centro é o Centro de Formação e Treinamento de Banana, que fica localizado no município de Kakongo. O terceiro centro é o Centro de Formação e Treinamento de Mandioca, que é uma das principais culturas aqui ao nível da província de Cabinda. Nota que a maior parte das pessoas que fazem esse trabalho de transformação são as nossas irmãs, as nossas mamás, as nossas tias, e o projeto introduziu o equipamento de transformação que está a ter um impacto muito grande e está a ter uma aceitação quase que grande ao nível da província de Cabinda. E também aí é que está a experiência da província de Cabinda. Esses equipamentos já foram levados às outras províncias e estão a ser testados para ver se a sua funcionalidade, digamos, é abrangente para todo o território nacional. O projeto Cadeia de Valores é apoiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento e vai até ao ano de 2026. Cooperação Angola-Namíbia. Problemas transfronteiriços comuns. Em destaque. Mais de 500 processos já tramitam no Tribunal da Relação do Lubango. O Tribunal da Relação na cidade foi aberto a 9 de outubro de 2020. O presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, considera a institucionalização dos tribunais da relação um grande ganho para o sistema de justiça no país. Joel Leonardo, que falava esta segunda-feira no Lubango, durante um encontro com o governador da Huila, adiantou que os tribunais da relação julgam os recursos em todas as regiões, contribuindo para a celeridade processual. Instituímos os tribunais da relação. O efeito prático é que hoje os recursos, em vez de irem para Luanda, para o Tribunal Supremo, são julgados, são conhecidos pelo Tribunal da Relação. Isto é um passo bastante positivo para a celeridade processual. Hoje, aqueles processos de factos ocorridos em Quilengues, no Tomboa, no Quanducubango, nas localidades distantes, esses processos já não vão para Luanda. É um ganho importante, portanto, a entrada em funcionamento dos tribunais da relação. O governador Nuno Maapi reconhece o aumento da cultura jurídica da população da Huila, facto que, em seu entender, exige mais qualidade e quadros para o setor. A província está estável. Nós, com os novos juízes que recebemos no mês passado, conseguimos cobrir a província. Acreditamos que ainda é pouco, porque a cultura da nossa população no que diz respeito ao acesso à justiça está a crescer. Isto é gratificante, mas isso também implica de nós mais esforço no que diz respeito a recursos humanos e também as condições condignas para que estes profissionais de justiça consigam encontrar trabalhos
facilitado nos 4 cantos da nossa província. A República da Namíbia voltou a manifestar interesse de intensificar a cooperação com Angola no setor da educação, com realce para o domínio da formação técnico-profissional. A ministra namibiana da Educação trabalha em Luanda. A preocupação atualmente tem a ver com as escolas transfronteiriças, por causa dos alunos que atravessam a fronteira em busca de conhecimento, sobretudo no Cunene e também no Cuanto Cubango. O intercâmbio sobre a inserção de línguas nacionais no currículo, as reflexões sobre o intercâmbio de professores, a organização e o funcionamento das escolas a nível da fronteira entre Angola e a Namíbia são os temas em discussão com a visita da ministra da Educação, Arte e Cultura da República da Namíbia, Ana Ngipongoken, no nosso país. Nós e a Namíbia temos um protocolo já antigo que vamos procurar atualizar e rever para que possamos trabalhar melhor articulados. Uma das grandes preocupações que nos fez trazer aqui a senhora ministra é abordar a questão da escola fronteiriça. Nós temos muitos alunos que atravessam a fronteira, sobretudo no Cunene e no Cuanto Cubango, e vão estudar do outro lado, portanto vão estudar na Namíbia. E isso, na altura da Covid, criou-nos algum embaraço, porque os meninos que atravessavam, com a interdição de se atravessar fronteiras, os meninos ficaram prejudicados. Então nós estamos a procurar mecanismos que permitam oficialmente estabelecer escolas fronteiriças, portanto, quer no lado da Namíbia como no lado da Angola, para que alunos que queiram estudar no nosso sistema possam vir e vice-versa. Este foi um dos objetivos. O outro objetivo que temos é trocar experiências no domínio do ensino técnico profissional. A Namíbia acredita que nós podemos ser uma mais-valia para que eles possam melhorar o ensino técnico profissional deles em alguns dos aspectos, particularmente nos cursos ligados aos petróleos, às artes, porque eles têm alguma necessidade, e a senhora ministra também responde pela área das artes e da cultura, e portanto ela está aqui exatamente para isto. A representante da Namíbia disse ainda que a relação com Angola já vem de longa data e que precisa ser reforçada e que não fique apenas no domínio das artes. Relativamente a estes alunos angolanos que atravessam a fronteira para estudar na Namíbia, portanto, estes alunos estão inseridos no sistema de educação da Namíbia e eles aprendem os currículos ou as matérias todas em inglês. Embora muitos deles nem sequer falam português, porque falam apenas Kwayama, e portanto é assim que tem acontecido. Neste momento existem mais de 5.000. Portanto, não vai ficar apenas por essas áreas. Nós, neste momento, estamos a fazer um trabalho de identificação das áreas e, portanto, oportunamente poderemos identificar então as áreas nas quais vamos cooperar, mas não será apenas no domínio das artes. E a vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebeu em audiência nesta quarta-feira a ministra da Educação, Artes e Cultura da Namíbia, Ana Ngipondoka. O encontro abre espaço para a parceria que os dois países pretendem estabelecer com foco na aprendizagem. Ana Ngipondoka, que cumpre uma visita de 72 horas em Angola, foi recebida em audiência pela vice-presidente da República, Esperança da Costa, com quem abordou assuntos ligados ao ensino das línguas nacionais, o intercâmbio de professores de língua inglesa e a mobilidade dos estudantes na fronteira comum. Por esta altura, Angola e Namíbia identificam as áreas de trabalho. A cultura e a arte são algumas que já constam da lista. Quando se fala de cultura e arte, fala-se de um aspecto que também promove a criação de emprego e contribui para o PIB dos seus respectivos países. Por exemplo, hoje, quando da nossa visita no CEARTE, eu vi alunos a fazerem esculturas e isto, de facto, foi muito bom. Portanto, é uma área na qual nós, por acaso, temos muita vontade em cooperar com a Angola. Cultura e arte. Segundo o ministro da Cultura, Filipe Zau, os dois países devem assinar um memorando de entendimento e um plano de ação para as futuras atividades.
Claro que nós podemos dividir a questão na formação artística, que é algo que nos interessa também, na medida que estamos em era de conhecimento. E em era de conhecimento tudo deverá passar pela formação e pelo conhecimento, pelo trabalho educativo. E nesse aspecto nós vamos querer conhecer, sobretudo, áreas das indústrias culturais e criativas que não estão suficientemente desenvolvidas em termos de formação da nossa parte para as podermos levar por diante. Nós, mais tarde ou mais cedo, queremos criar uma orquestra nacional, sobretudo quando o Palácio da Música e do Teatro estiver concluído, e também para o Centro Cultural do Ambo e outros locais. Da parte do Ministério da Educação está a preocupação com as crianças que estudam na fronteira com o país vizinho. De fronteira, que nós temos muitos alunos, muitas crianças que estudam na Namíbia. Precisamos resolver esta questão para que as crianças possam, efetivamente elas estudam livremente na Namíbia, mas entretanto às vezes tiveram algum problema, sobretudo na altura da Covid, e precisamos de clarificar em que condições é que elas devem estudar na Namíbia. Também reforçou a ideia, segundo a senhora ministra, que há também jovens e adolescentes que querem estudar em Angola, para vermos qual é efetivamente a melhor via de fazermos este protocolo para que estudantes de Angola possam ir para a Namíbia e vice-versa. Os crimes de homicídio registados nos últimos tempos têm chocado a sociedade pelo grau de violência e pela relação entre as vítimas e os seus autores. A maioria dos casos é reflexo de perturbação mental e outros de carência social, segundo os especialistas, que pedem maior atenção para que se não tornem casos comuns, como o que vamos analisar na reportagem a seguir com a Janete Meio-Dia. Nós tivemos uma briga assim e eu fiquei chateada com ela. Mas a faca não era para me matar. O arrependimento não muda o que foi feito e nem tampouco isenta do cumprimento da lei quem a transgrediu. Quase todos os dias, se não mesmo todos os dias, ouvimos relatos de crimes violentos, onde quer que estejamos. O Serviço de Investigação Criminal, no quadro daquilo que são as suas estatísticas, caracteriza não só o homicídio como crime violento, mas também as ofensas à integridade física. Aliás, são os crimes que mais ocorrem por desentendimento entre as partes, por rixas e outro tipo de conflitos. Temos também os abusos sexuais, as agressões sexuais e ainda os roubos e os roubos qualificados. Os autores não têm idade, sexo, raça ou nacionalidade. O mesmo serve para as vítimas. Cada um dos apontados como autores indicam que consideram ser a sua razão para o ato. Quando os relatos sobre os crimes não chegam pelos meios de comunicação convencionais, chegam pelas redes sociais, onde diariamente circulam imagens que chegam a ser chocantes para quem assiste. A frequência é tamanha que dá a entender que muitos cidadãos filmam atos criminosos, ação que soa a normalização dos crimes violentos. As razões por trás deste tipo de comportamento, a psicóloga explica. Muitas pessoas já não se assustam ao verem uma pessoa a ser assassinada e ainda têm a capacidade de puxar uma câmera para fazer uma filmagem, como se estivéssemos dentro de um filme, mas essa é a nossa realidade. Entretanto, o nosso cérebro também assume, em padrão de proteção, que se eu identificar essa realidade como uma realidade não ilusória, eu vou passar mal. Eu vou querer reagir, eu vou querer sobreviver e vou querer afastar-me daquilo. E então, muitas vezes, em padrão de proteção, o cérebro cria essa dissociação cognitiva das circunstâncias que nos causam stress. E claro, toda e qualquer circunstância de violência, quer seja vivida na primeira pessoa ou não, ela causa stress a quem recebe a informação. Para a profissional de saúde, é importante haver contenção, mesmo em situação em que o indivíduo se sinta em perigo. Quando a pessoa acredita que está mediante uma circunstância onde a sua moral, onde a sua integridade física ou mental está a ser atacada, é natural que essa pessoa acredite que precise de agir de uma maneira
mais reativa. Entretanto, não é natural que esta pessoa tenha atividades tão agressivas, tão violentas, como resposta àquilo que lhe é colocado ou à situação que ele está envolvido. Jandira Miranda apela, por isso mesmo, à aposta nos profissionais de saúde para assistência de fórum psicológico, principalmente. Precisamos de mais psicólogos, precisamos de falar mais sobre isso, precisamos de trabalhar a nossa sociedade e a nossa comunidade, as nossas comunidades, para que exista um maior e melhor entendimento de que a terapia é necessária, é um bem que pode ajudar qualquer sociedade a evoluir. O Presidente da República recebeu hoje em audiência participantes do Fórum das Inspeções Gerais do Estado de África. O evento arrancou nesta quarta-feira aqui em Luanda. Antes disso, o Presidente recebeu também o CEO do grupo De Beers. A De Beers abandonou em 2012 as suas operações em Angola em consequência de algumas políticas econômicas adotadas pelo governo na época e por si interpretadas como prejudiciais à sua atividade. No entanto, no ano passado, a diamantífera sul-africana anunciou que estava a retomar as suas operações de prospecção e exploração de pedras preciosas no país. É com base nisso que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu na manhã desta quarta-feira audiência ao CEO da multinacional diamantífera Alcock, que está no país a participar da segunda Conferência Internacional sobre Diamantes de Angola, que decorre em Saurimo, província da Lunda Sul. Disse que estão a trabalhar na prospecção de diamantes em novas áreas de exploração. Só para dizer que nós estamos agora, digamos, à metade da realização de levantamentos aéreos sobre, portanto, a presença de diamantes em algumas regiões de Angola, e com estes conseguimos descobrir 6 potenciais kimberlitos que acreditamos que, quando explorados, poderão, digamos, alavancar a indústria diamantífera em Angola. Portanto, o que nos resta é a próxima fase, onde poderemos realizar estudos geológicos para certificar a presença dos referidos kimberlitos. O chefe de Estado angolano recebeu igualmente em audiência uma delegação de inspetores gerais africanos que em Luanda participam da 9ª Assembleia Geral do FIGE, Fórum das Inspeções Gerais dos Estados Africanos e instituições similares, e do 11º colóquio da referida organização. À saída do encontro, o presidente cessante do FIGE, Germain Kiamba, revelou que os países africanos se batem com os mesmos desafios. A razão pela qual nós estamos aí, para proteger as finanças públicas, para fazer com que as poucas receitas que os Estados têm tido vão para o bem da maioria. Esse é um desafio, porque encontramos pessoas que não cumprem com este desiderato, procuram, de facto, canalizar essas receitas para fins que são indevidos. A Inspeção-Geral da Administração do Estado de Angola vai assumir a presidência rotativa do FIGE por um período de 2 anos e até já enumerou as suas prioridades na liderança da organização. O inspetor-geral João Pinto refere que, a par do combate à corrupção, Angola vai prestar atenção especial à boa governação. Procurar fazer com que os atos da administração ou dos servidores públicos que atentem ou que violam o interesse público ou a legalidade sejam, por via do controle interno da inspeção, serem analisados e levar às autoridades competentes, que podem ser autoridades judiciárias ou judiciais, ou até o processo disciplinares, ou perder a confiança, para garantir-se o ato de boa governação. Exige-se partilha de experiência. Ainda hoje, e num outro momento, o presidente João Lourenço conferiu posse ao novo diretor adjunto do cerimonial do Presidente da República, Ali Aguinaldo Mateus Kassanga, nomeado na última segunda-feira. Na ocasião, o chefe de Estado recomendou proatividade para uma melhor atuação daquele órgão. O que esperamos de si é que ajude o diretor do cerimonial para que, em conjunto, portanto, possamos fazer deste importante serviço um serviço que dignifique o bom nome da Presidência da República.
ao novo diretor adjunto do cerimonial do Presidente da República, Ali Aguinaldo Kassanga, coube somente jurar cumprir com rigor a sua nova missão. Ser fiel à pátria angolana, cooperar na realização dos fins superiores do Estado, defender os princípios fundamentais da ordem estabelecida na Constituição, respeitar e fazer respeitar as leis e realizar com zelo e dedicação as funções para as quais fui nomeado. Os debates no Fórum das Inspeções Gerais do Estado de África começaram hoje. O destaque da agenda passa pelo facto de Angola ter assumido a presidência do órgão através da IGAI. A presidência é rotativa por um período de 2 anos e o Fórum tem por objetivo reforçar o intercâmbio e a cooperação entre os Estados africanos em matéria de controlo interno administrativo. O ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, defendeu no seu discurso de abertura da Assembleia Geral do FIGE 2024 a necessidade dos Estados africanos investirem mais no combate à corrupção, através da criação de instituições mais fortes e credíveis. O chefe da Casa Civil do Presidente da República destacou igualmente as reformas implementadas até o momento pela IGAI. A corrupção é um mal que corrói as sociedades, mina as instituições, destruindo a sua credibilidade e, naturalmente, atrasa o desenvolvimento dos países. Particularmente os Estados africanos, que enfrentam dificuldades complexas no plano da resolução dos problemas das populações, podem encontrar na corrupção um elemento adicional, nocivo e propiciador de um atraso maior na resolução dos problemas. É por isso necessário que os Estados investam cada vez mais no combate à corrupção, desde logo criando instituições fortes, credíveis e capazes de funcionar cumprindo com a missão para que são criadas. A 9ª Assembleia Geral e 11º Colóquio Internacional do FIGE 2024 está subordinada ao tema a luta contra a corrupção e o branqueamento de capitais, investigação, repressão e cooperação. Ao assumir a liderança do FIGE, Angola vai, na sua agenda de trabalho, priorizar os desafios de alargamento dos países membros, com o objetivo de transformar a organização numa plataforma de cooperação mais sólida e produtiva, em função das exigências atuais do continente. João Manuel Francisco, inspetor-geral da Administração do Estado, que recebeu do presidente cessante congolês Germaine Kiamba as pastas para as novas funções, destacou na sua intervenção o compromisso de Angola em colocar fim a estas práticas. Este momento representa não apenas uma oportunidade para reforçar os laços de cooperação entre os nossos países, mas também um marco importante para consolidar os princípios da boa governação, da transparência e da integridade no exercício das funções inspectivas a nível do continente. Excelências, neste contexto, os dias de hoje e amanhã, ou os dias seguintes, exigem de todos os servidores da causa pública um compromisso renovado e inabalável com a ética e o combate à corrupção, enquanto pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável das nossas nações. Na instituição que tem, entre outros objetivos, a uniformização dos procedimentos inspectivos dos órgãos superiores, Angola é membro desde 2009. No próximo bloco, saiba mais sobre a Conferência Internacional de Diamantes que decorre em São Remo e ainda os protestos em Lisboa que opõem imigrantes e a polícia. O intervalo é breve. Não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Estamos de volta, bem-vindos à segunda parte. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu, ao princípio da noite de hoje, uma mensagem do seu homólogo do Djibouti. A mensagem foi entregue pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros deste país africano, Mahmoud Ali Youssouf.
O texto inscreve o reforço da cooperação entre os dois países e pede o apoio de Angola para a candidatura de Djibouti à presidência rotativa da União Africana, que será assumida por Angola em 2025. Antes de ser recebido no Palácio Presidencial Mahmoud Ali Youssou, o chefe da diplomacia do Djibouti esteve reunido com Tete António, seu homólogo das Relações Exteriores. A missiva do presidente do Djibouti, Ismail Omar Guelleh, endereçada ao seu homólogo angolano, foi entregue pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, recebido em audiência no princípio desta noite pelo presidente da República, João Lourenço. De acordo com Mahmoud Ali Youssou, na mensagem, o presidente do seu país manifesta a intenção de reforçar a cooperação com Angola nos mais diversos domínios. Angola e Djibouti desenvolvemos uma estreita relação de cooperação e nós queremos aumentar essa cooperação para um nível mais alto. Nós temos experiências no âmbito logístico e também de corredores, criação de corredores, e sabemos que Angola também está a desenvolver internamente corredores. E isso é fundamental para nós. E sabemos que nesta cooperação podemos, de facto, dinamizar aquilo que é a capacidade africana. O chefe da diplomacia do Djibouti é candidato à presidência da Comissão da União Africana, daí que aproveitou a ocasião para solicitar apoio de Angola para sua eleição. Desde já, Mahmoud Ali Youssou promete ajudar Angola e o seu presidente, João Lourenço, durante a sua presidência na União Africana, facto que irá acontecer a partir de fevereiro do próximo ano. Nós sabemos também que Sua Excelência o Presidente João Lourenço é o campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação e nesse seu papel, eu, se for eleito como presidente da Comissão da União Africana, estarei na sua inteira disposição. Porque o presidente Lourenço já deu mostras da sua capacidade. Trabalhou bastante para a questão da paz e segurança no nosso continente, especificamente na parte central da África, e trabalhou na República Centro-Africana, onde obtivemos resultados muito positivos. Razão pela qual estaremos, de facto, abertos para poder ajudar o presidente Lourenço na sua agenda. Antes de ir ao Palácio da Cidade Alta, Youssou esteve no Ministério das Relações Exteriores para um encontro com o chefe da diplomacia angolana, Tete António, ocasião aproveitada para conversações oficiais entre as duas delegações no âmbito do reforço da cooperação política e diplomática entre os dois países. Temos todo o interesse, portanto, em aprofundar a nossa reflexão sobre o continente africano. Falamos dos temas, não é? É importante que poderemos desenvolver, mas também falamos do papel, como acaba de dizer, do Presidente da República, enquanto campeão para a paz e reconciliação em África, que é uma questão que interessa o continente. Refira-se que Angola e o Djibouti assinaram em fevereiro deste ano 3 instrumentos jurídicos para fortalecer a cooperação entre os dois países. Trata-se de um acordo geral sobre cooperação intergovernamental económica, técnica, social e científica, um memorando de entendimento sobre consultas políticas entre os Ministérios das Relações Exteriores e um acordo de isenção de visto para passaportes diplomáticos e de serviço. Missão 300. Eletrificação e benefícios para mais de 600 milhões de pessoas em África. Em destaque. E agora, o ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, qualificou junto do Banco Mundial o projeto denominado Missão 300 como uma iniciativa particularmente urgente, dado que 600 milhões de africanos não têm atualmente acesso à eletricidade e 900 milhões vivem sem energia limpa. Missão 300 é um plano que visa dar a 300 milhões de pessoas acesso à eletricidade na África subsaariana. A iniciativa resulta de uma parceria entre o Banco Mundial, que por sua vez vai beneficiar 250 milhões de pessoas, e outros 50 milhões estão enquadrados no financiamento que deve ser disponibilizado pelo Banco Africano de Desenvolvimento. No contexto da nova parceria entre o Grupo Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento, foi ampliada a meta no que respeita aos beneficiários. O Grupo Banco Mundial pretende agora ligar 250 milhões de pessoas, enquanto o Banco Africano de Desenvolvimento apoiará
mais 50 milhões. Isto é particularmente urgente, dado que mais de 600 milhões de africanos não têm atualmente acesso à eletricidade e 900 milhões vivem sem energia limpa. O lançamento do plano acontece numa altura em que 80% da população do mundo que não tem acesso à eletricidade está localizada no continente africano. O ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, alertou na sua intervenção que, se nada for feito, essas pessoas correm o risco de ficar privadas deste bem até 2030. Tendo em conta estes objetivos ambiciosos, gostaria de destacar várias áreas críticas em que procuramos colaboração adicional. A primeira, solicitamos um cabaz energético equilibrado que inclua energias renováveis, como o solar, a eólica e a hidroelétrica, bem como o gás natural e nuclear, incluindo o estabelecimento de quadros políticos sólidos que promovam o investimento. Esta abordagem diversificada é essencial para garantir a segurança energética e reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis, a fim de alcançar os objetivos de energia acessível limpa até 2030. O responsável sublinhou ainda que quase 400 dos 600 milhões de pessoas sem energia vivem em países frágeis e afetados por conflitos. Nessa lógica, a Constituinte ANSA apelou ao presidente do Banco Mundial para que a instituição que dirige devolva para a África um plano de ação integrado de energia a ser implementado em 5 anos, no intervalo entre 2025 e 2029, paralelamente ao plano de ação para as alterações climáticas do Grupo Banco Mundial. Reiteramos o nosso pedido de longa data para que o Grupo Banco Mundial desenvolva um plano de ação integrado de energia de 5 anos, 2025-2029, para a África. Este plano deve ser paralelo ao plano de ação para as alterações climáticas do Grupo Banco Mundial e ser concebido a escala e qualidade necessárias para apoiar as componentes equitativas e justas da transição energética. A ministra das Finanças e governadora suplente de Angola junto do Banco Mundial, Vera Daves de Souza, acompanhou o ministro do Planeamento nesta sessão, que contou também com a participação do Diretor Nacional de Estudos Socioeconómicos e do conselheiro angolano da ANSA. A governação nos países africanos piorou nos últimos 10 anos, de acordo com um novo relatório da Fundação Mo Ibrahim de Governação Africana, publicado anualmente. O documento revela que as questões de segurança estão a comprometer o progresso em muitos setores da vida destes países. O índice mostra que, apesar do abrandamento do progresso a partir de 2019, Angola foi o 5º país que mais melhorou ao longo da década, atrás apenas das Seychelles, Gâmbia, Somália e Serra Leoa. Nessa lógica, Angola subiu 9 posições na escala continental de governação geral, do 45º para o 36º lugar, graças a melhorias em 15 das 16 subcategorias entre 2014 e 2023, revela o índice. Na subcategoria anticorrupção, o país melhorou em 5 dos 6 indicadores subjacentes, alguns dos quais de forma acentuada, enquanto outros países, com pontuações mais elevadas, registaram grandes descidas. São os casos do Botsuana, África do Sul e Maurícias. O único declínio foi registado na subcategoria de segurança e proteção. Além de Angola, a Guiné Equatorial é outro dos países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que verificou progressos significativos em termos de governação geral. E já estamos na página internacional. Um ataque matou 3 pessoas ou fez 3 mortos na Turquia. Vamos conferir este e outros assuntos na página internacional. Apesar de 33 países registarem melhorias, a situação piorou em 21 outros países, afetando quase metade da população da África. A Nigéria e a Uganda registaram uma queda significativa da governação na segunda metade da década. A Fundação Mo Ibrahim destaca um crescente arco de instabilidade, apontando os desafios de segurança e proteção como os principais fatores do declínio. Numa entrevista à Reuters, Ibrahim explicou que a má governação, incluindo a corrupção e a marginalização,
alimentam frequentemente a violência e os conflitos, como se viu nos recentes golpes de Estado na África Ocidental e na guerra em curso no Sudão. No entanto, há sinais positivos em algumas áreas. O relatório revela melhorias nas infraestruturas, como acesso à telefonia móvel e à energia, bem como avanços da igualdade das mulheres. A saúde, educação e o ambiente empresarial também registaram progressos em todo o continente. Apesar destes progressos, as percepções do público continuam a ser negativas. Muitas pessoas sentem que as oportunidades económicas e a segurança pioraram, mesmo quando os indicadores de governação mostram melhorias. Ibrahim alertou para o facto da crescente insatisfação do público poder conduzir à agitação, aumento da migração e mais conflitos. Agressores detonaram um explosivo e abriram fogo durante um ataque às instalações da empresa estatal turca de defesa aeroespacial e mataram pelo menos 3 pessoas, ferindo mais de uma dezena, segundo as autoridades. Pelo menos 2 dos atacantes morreram, informou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya. Segundo o mesmo, 14 pessoas ficaram feridas. O ataque à empresa nos arredores da capital, Ankara, tinha terminado, mas não podia fornecer mais pormenores. Não ficou claro quem poderia estar por trás do ataque, se militares curdos, o grupo Estado Islâmico e extremistas de esquerda, que já haviam realizado ataques no passado. A televisão privada, NTV, disse que um grupo de assaltantes chegou a uma entrada do complexo dentro de um táxi durante uma mudança do pessoal de segurança. Pelo menos um deles detonou uma bomba, enquanto outros atacantes conseguiram entrar no complexo. Os ministros da Defesa da Alemanha e do Reino Unido assinaram esta quarta-feira um pacto para reforçar a segurança europeia num contexto de crescente agressão russa. O acordo prevê que os aviões caça-alemães e submarinos patrulhem o Atlântico Norte a partir de uma base na Escócia. O gigante alemão da defesa irá abrir uma fábrica para produzir canos de armas de artilharia usando o aço britânico. Espera-se que a Grã-Bretanha e a Alemanha colaborem no desenvolvimento de novos drones terrestres e aéreos, bem como de armas de ataque de longo alcance que possam viajar mais longe do que os atuais mísseis do Reino Unido. O secretário de Estado da Defesa britânico afirmou que a necessidade da Europa reforçar a sua própria segurança e do Reino Unido desempenhar um papel mais importante na NATO foi o que motivou o tal acordo. A Polícia de Segurança Pública portuguesa matou um homem negro de origem cabo-verdiana no bairro da Cova da Moura, na Amadora. A ação desencadeou uma onda de violentos desacatos na região metropolitana da capital portuguesa. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já veio dizer que a segurança e a ordem públicas são valores democráticos e o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, afirmou que o governo português não pactua com a violência. Guilherme de Sousa, da TSF, vai analisar a situação. Os protestos começaram a meio-dia de ontem e à noite foi de tumultos no bairro do Sambujal. E de um momento para o outro, vários bairros da periferia de Lisboa estavam a arder. 48 horas após o acontecimento, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em nota publicada no site da presidência, alertou que a segurança e a ordem pública são valores democráticos cuja preservação importa garantir, em particular através do papel das forças de segurança. Marcelo Rebelo de Sousa reconhece que há problemas na sociedade portuguesa, mas não se resolvem com violência. O chefe de governo, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, fez questão de deixar uma palavra de grande apreço às forças de segurança que têm feito um esforço notável de tentar conter esse ímpeto de violência, notando, no entanto, que as forças policiais não deixam de ser alvo de escrutínio. O superintendente da PSP, Manuel Gonçalves, assegurou que as forças policiais estão a investigar para encontrar os responsáveis pelos desacatos, recorrendo ao auxílio das imagens de videovigilância. Além do policiamento no bairro da Sambujal, a PSP reforçou os meios em vários locais, concretamente nas denominadas zonas urbanas sensíveis. A PSP fez ainda o balanço de uma noite de protestos, tendo registrado 60 ocorrências de desordem e incêndio em mobiliários urbanos no Concelhos de Lisboa, Amadora,
Oeiras, Odivelas, Loures, Cascais, Sintra e Seixal. Em conferência de imprensa na tarde desta quarta-feira, que congregou a cúpula do comando desta força de segurança, foi afirmado que haverá tolerância zero para qualquer ato de desordem e destruição. E como dizíamos, o jornalista da TSF que acompanha os distúrbios na Grande Lisboa comentou tudo o que viu. Descreveu que contentores de lixos foram incendiados, vários objetos foram arremessados. Guilherme de Sousa falava em exclusivo à TV Girassol para a jornalista Laurinda Calças, disse ainda que a Polícia de Segurança Pública portuguesa aparentemente já tem tudo controlado. Pela segunda noite consecutiva aqui na área da Grande Lisboa, tivemos tumultos, manifestações, vandalismo em vários bairros no concelho da Amadora, no concelho de Oeiras e em Sintra. São manifestações que se protestam contra a morte de um homem que foi baleado pela PSP no bairro da Cova da Moura, na Amadora. Isto surgiu ontem, de madrugada. Hoje, de madrugada, voltaram a haver novos distúrbios com caixotes do lixo queimados, autocarros incendiados. Houve também vários polícias que ficaram feridos. Foi tudo durante a noite. Houve, inclusive, até uma equipa de reportagem de uma televisão que foi atacada por estas pessoas, e tem sido o panorama nestes bairros que protestam contra a morte, como disse, de uma pessoa que foi baleada pela PSP, pela Polícia de Segurança Pública. Isto acabam por ser manifestações, neste caso, espontâneas. A polícia não está em todo o lado, como é normal, e por isso, neste caso, acaba por ser difícil conter este tipo de manifestações. Contudo, durante esta tarde já ouvimos, a PSP fez uma conferência de imprensa em que garantiu que vai fazer todos os esforços para garantir a paz e a ordem pública. Nós sabemos que há zonas em que, de facto, a população está muito longe daquilo que são o aceitável, a inclusão social. Há problemas de inclusão social, é uma população que está deixada de lado, mas isto obviamente não justifica a violência que se tem feito sentir nestes bairros. Obviamente que aqui em Portugal toda a gente tem o direito a manifestar-se, mas pacificamente. A situação em Portugal. O público luandense vai assistir no fim de semana a peça Hotel Comarca, com um elenco de luxo. A peça retrata o dia-a-dia de um grupo de presos num centro prisional, a Comarca, e já foi exibida diversas vezes. Tem também uma versão feminina e já passou por palcos no estrangeiro. Connosco está um dos diretores do evento, José Maria. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Já agora, Hotel Comarca, que versão é? Essa é a versão original, que é a versão masculina, na verdade, e conta a vida de 7 detentos e os motivos que os levaram para lá. Dizer que o Hotel Comarca é uma peça que dispensa apresentações, já são 17 anos com uma estrada longa a nível nacional e internacional, e dessa vez nos desafiamos a levar para o CCB, não é? Porque o público pede assim. Então teremos lá no domingo, dia 27, às 19 horas, esse Hotel Comarca que é muito nosso, mas também de todos os angolanos e não só. Já agora, quem está no elenco? Vemos muito pelas imagens o Silvio do Nascimento. Quem mais faz parte? Sim, temos o Silvio, temos o Kim Fazano, temos o Osman, temos o Benjamin Ferrão, temos o Adilson Funge, o Samuel Viegas e temos também a Bruna Souza. Ok. Ao longo destes anos, outros atores interpretaram estes papéis ou são sempre os mesmos ao longo destes 17? Bem, há ali um grupo que quase que insiste em não sair, que está há 17 anos fixo praticamente. Mas algumas pessoas vão mudar. Também já fez o Mauro Edson, já fez o Borges Macula, já fez o Hélio Taveira, já fez o Bi, muitos outros já passaram por lá. Sim, são mestres do teatro e não só. Mas há um grupo entre o Samuel Viegas, Benjamin Ferrão, José Maria e o Adilson Cadete que acabam por ser
o elenco fixo, né? Estamos também, nesse caso, a homenagear o Ailton Silveira, que é o ator que fez durante 16 anos essa peça, que infelizmente, dia 1 de abril desse mês, partiu para outra dimensão, então também vamos fazer uma homenagem a esse bravo artista. Não tem como, José Maria, não olharmos para o teatro atualmente. Precisamos de mais peças como estas. Exato, precisamos de mais peças como essas, precisamos de nos desafiar a salas como o CCB e que o teatro vai ganhando seu espaço. Temos no dia 27 o Hotel Comarca na ala masculina e uma semana depois temos a ala feminina. Então quer dizer que o teatro vai ganhando seu espaço aos poucos, claro que com mais incentivos, claro que vamos tomando esses espaços e outros também. Qual é a maior dificuldade do Teatro Nacional? É a assistência, é a produção ou encontrar quem escreva para o Teatro Nacional hoje? Olha, eu começo pelo fim. Encontrar quem escreva há muitos bons diretores que escrevem muito bem. Estamos a caminhar para o profissionalismo do Teatro Nacional e acredito que as leis e as normas vão acabar por nos ajudar também, porque os atores, os diretores, hoje não estão só no teatro. Infelizmente, têm que estar a fazer outras profissões para poderem se aguentar enquanto seres humanos, não é? Quando isso acontecer, quando houverem leis e normas que os asseguram de forma definitiva, acredito que o mundo artístico, a nível nacional, vai ganhar outras dimensões. Ganha cultura e ganha Angola. Exatamente. Obrigada por estar aqui connosco e boa sorte. Ou, como vocês dizem, parte uma perna. Exatamente. Esquece o teste ou parte uma perna. Estamos juntos. Muito obrigado. Veja, depois do intervalo, os golos na Liga dos Campeões da Europa e ainda o Hotel Comarca, que seria isto, mas já passou. Então, até daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, bem-vindos à terceira e última parte do nosso jornal. A Frente Patriótica Unida exigiu a anulação do censo 2024, dada a prorrogação para mais um mês. Para a força política, os resultados a serem divulgados no fim do processo censitário não serão confiáveis, por causa do que chama de desorganização. Para a Frente Patriótica Unida, o governo falhou na programação do Censo Geral da População e da Habitação e, com essa prorrogação, os resultados serão dificilmente fiáveis por causa daquilo que chama de desorganização. A Frente Patriótica Unida lamenta a desorganização manifesta no processo censitário de 2024. O governo falhou na programação, na logística e na gestão dos recursos humanos. Não tendo concluído o censo no prazo internacionalmente recomendado, está agora, apesar do seu alargamento, envolvido em muitas incertezas e dificilmente terá um resultado fiável e confiável, quer para entidades nacionais, quer para organizações internacionais. Todos vimos que o governo não proporcionou os meios materiais e financeiros necessários à realização do censo de forma exitosa, como aconteceu no último em 2014. A Frente Patriótica Unida exige a anulação do censo e a sua reformulação para ser executado de forma séria e credível, por forma a ser um instrumento útil para a gestão do país. Ao apresentar a declaração sobre a situação política do país, Adalberto Costa Júnior, em nome da FPU, instou o Presidente da República, João Lourenço, a revelar os altos responsáveis envolvidos no contrabando de combustíveis. O Presidente da República, no seu discurso sobre o Estado da Nação, não tendo nada de substancial para apresentar sobre o combate à corrupção, decidiu enlamear os deputados, lançando sobre todos eles a ignomínia e suspeição de que poderão estar envolvidos no tráfico de combustíveis. A Frente Patriótica Unida insta o Presidente da República a informar à opinião pública e aos órgãos de justiça quem são efetivamente os altos responsáveis que estão implicados no contrabando de combustíveis. E em relação à implementação das autarquias locais em Angola, o coordenador-geral da Comissão Instaladora da Frente Patriótica Unida, Abel Epalanga Chivukuvuku, disse que o partido no poder não está preparado para este imperativo. O nosso entendimento é de que, como desde a independência o partido no poder tem exercido poder hegemônico a todos os níveis, portanto, não estão preparados para o imperativo de fazermos as autarquias. É só isso.
No final da conferência de imprensa, os representantes da Frente Patriótica Unida assinaram a declaração sobre a situação política do país. O secretário do Bureau Político do MPLA para as Relações Internacionais, Manuel Augusto, disse que o partido no poder em Angola deve intensificar a mobilização de militantes na diáspora africana. O político falava no encontro que manteve com os responsáveis dos CAPs, JMPLA e OMA, nos diferentes departamentos da República do Congo. O secretário exortou os responsáveis a trabalhar com mais acutilância para que as províncias de Ponta Negra e Quilo permaneçam com o título de bastiões do MPLA na diáspora congolesa, com 2.850 militantes distribuídos por 21 CAPs. Manuel Augusto reconheceu as adversidades de vária ordem que os responsáveis e simpatizantes enfrentam no seu dia-a-dia, mas lembrou que ser militante do MPLA é um ato voluntário e cada um deve conhecer o seu direito e deveres. Por esta razão, os responsáveis do MPLA no Congo devem empenhar-se mais na mobilização para engrossar as fileiras do partido. O responsável apelou aos militantes a respeitarem as autoridades locais, uma vez que foram recebidos de braços abertos, a manterem um bom nome do partido onde quer que estejam e a se absterem de práticas menos boas como a vandalização de bens públicos e a prática de tudo o que configure tráfico, nomeadamente de combustível. Manuel Augusto reuniu ainda com membros da comunidade residente no Congo. No final do encontro, o político disse que tomou nota de todas as preocupações e garantiu fazê-las chegar a quem de direito. O Estado mantém o esforço para a promoção dos diamantes de Angola no mundo. O setor diamantífero é tido como uma forte aposta na diversificação da economia angolana. A garantia é do Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantina Azevedo, no primeiro dia da Conferência Internacional de Diamantes de Angola, que decorre na Lunda Sul. Foi ao ritmo do som destes batuques e do xinguilar da chianda e outras culturas que a província da Lunda Sul recebeu os mais de 200 convidados de várias partes do mundo para o maior evento de discussão do Camanga angolano. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro Azevedo, na abertura do evento, sublinhou que a atividade tem como foco vender a imagem do potencial diamantífero angolano ao mundo para marcarmos passos rumo à diversificação da economia nacional. Sendo um evento que se realiza pela segunda vez, apraz-nos referir que representa para nós um motivo de grande regozijo e orgulho, pois, com a presente edição, marcamos passos firmes para a regularidade na sua realização, com vista a intensificar a atração de investimentos significativos e estratégicos para este importante segmento da nossa economia, no intuito de atrair para o nosso país o interesse de grandes e médias empresas do segmento dos diamantes. Diamantino Azevedo garantiu que a Conferência Internacional de Diamantes de Angola veio para ficar e contribuir para o desenvolvimento social das comunidades, promovendo a inserção de cooperativas no setor dos diamantes. A realização deste evento, que hoje inicia, preconiza também o incremento do potencial da atividade diamantífera em toda a extensão da sua cadeia de valor, podendo dessa forma gerar benefícios duradouros para a economia do país, resultando em ganhos significativos a distintas escalas, devendo o cidadão angolano ser cada vez mais inserido como protagonista nas diversas fases da cadeia de valor. Os diamantes de Angola podem desempenhar no desenvolvimento econômico e social do país e na melhoria da qualidade de vida da sua população. O setor vai contar com o uso da tecnologia de rastreamento e monitoramento dos diamantes de origem angolano num futuro muito próximo. Angola irá implementar voluntariamente o sistema de rastreabilidade dos diamantes para assegurar que, de facto, os diamantes são extraídos no nosso território nacional e podem ser comercializados sem qualquer dúvida sobre a sua origem. Foi apresentado no workshop uma das máquinas adquiridas pela Sodiam como sinal do nosso empenho. Iremos estender essa cooperação a outras instituições e empresas. O arcebispo de Saurimo, Dom Manuel Imbamba, que foi uma das figuras religiosas convidada ao certame, destacou igualmente o olhar atento da organização às comunidades. Espero que seja um acontecimento que possa deixar impactos bons para a nossa província,
para os propósitos que pretendemos e, sobretudo, para a incidência social do diamante, para que tenha um impacto na vida das comunidades, na vida das pessoas e contribua para esse desenvolvimento tão almejado. Nesta altura, Angola é o quarto maior produtor de diamantes do mundo, estando atrás apenas da Rússia, Botsuana e Canadá. 90% do diamante angolano é produzido na província da Lunda Sul. Em 2023, por via da comercialização de diamantes, Angola faturou cerca de 1,56 mil milhões de dólares, que se traduzem em cerca de 1,29 mil milhões de kwanzas. E os desafios da saúde pública em Angola estão hoje em destaque na rubrica Dúvidas e Certezas. Para o especialista em saúde pública Domingos Cristóvão, as questões de saúde pública devem ser debatidas pelos vários setores ministeriais, de modo a dar continuidade aos programas de erradicação de doenças do Ministério da Saúde. Veja na proposta do Simão João. Em termos de saúde pública, o país ganhou muitos êxitos. Por exemplo, conseguiu-se erradicar a poliomielite. Já não debitamos casos faz quase 5 anos. Conseguimos também resolver a questão da cólera. Portanto, já há muitos anos não temos tido casos de cólera. De vez em quando vamos tendo ainda surtos de sarampo espalhados por todo o país, mas aos poucos vamos tratando os focos. A saúde é um direito fundamental e global e a prevenção de doenças é uma prioridade. Desta forma, começamos a mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. E hoje vamos olhar para o setor da saúde pública em Angola, os programas de erradicação de doenças. O programa de luta contra a malária, o programa de luta contra a tripanossomíase, o programa das doenças negligenciadas, o programa das doenças crônicas não transmissíveis, a luta contra o câncer. São todos programas que enfatizam o sucesso da nossa saúde. Portanto, são programas que já existem, são realizados por toda a nossa população e aos poucos vai dando o seu resultado. Há um outro programa que às vezes as pessoas esquecem, é a proteção da criança. Portanto, a saúde da criança, que está relacionado com a saúde escolar, onde encontramos a ergometria, a saúde visual, a saúde auditiva, para que as nossas crianças dentro das escolas sejam rastreados aqueles que são portadores de deficiências e que possam ser criadas condições para essas crianças estudarem bem. O mestre em saúde pública, Domingos Cristóvão, considera importante que os vários departamentos ministeriais debatem de facto os assuntos relacionados à saúde pública, de modo a tornar cada vez mais facilitado os acessos aos serviços em grandes infraestruturas hospitalares. Nós só poderemos estar livres de algumas doenças educando a nossa população. E a educação da população começa em casa, com as crianças, com os adultos e na escola. Portanto, as crianças, se tiverem conhecimentos de promoção de saúde, educação para a saúde, no concernente, por exemplo, a higiene pessoal e coletiva, a higiene alimentar, portanto, o alimento de produtos isentos de toxina, os alimentos naturais de produção angolana. Aí nós estaremos com certeza reduzindo a morbilidade, ou seja, o número de doentes que vão acessar os serviços de saúde. Aí vem uma máxima, reduzindo o número de doentes à unidade sanitária, vamos ter poucos doentes nas unidades sanitárias e aí vai surgir o fator determinante da humanização. Quando os profissionais de saúde não tiverem a pressão pelo avalanche grande de doentes, vão tratar com melhor qualidade, vão comunicar-se melhor com os nossos pacientes e isso vai fazer com que, aos poucos, a humanização, que é muito questionada às vezes pelos nossos pacientes, comece a ser uma realidade no nosso país. Ultrapassamos aquela etapa em que só éramos atacados por doenças
infecciosas. Hoje estamos nas doenças crônicas não transmissíveis. Já uma transição epidemiológica, portanto, onde se destaca a diabetes, a hipertensão, as doenças coronárias, as doenças estão relacionadas com o sistema cardiovascular e as outras doenças degenerativas, bem como as doenças cancerígenas. Portanto, já apareceram as doenças crônicas não transmissíveis, que é um desafio do povo angolano. A Organização Mundial da Saúde inclui no grupo de doenças não transmissíveis as doenças pulmonares crônicas e ainda as diabetes e as doenças cardiopulmonares. É desta forma que colocamos ponto final a mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. O nosso regresso está marcado para daqui a 7 dias. E hoje ficamos por aqui. Já sabe, é sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Fique para ver mais da nossa programação. Boa noite.